Bom dia, é um prazer estar aqui no Rio de Janeiro. Parabéns pela organização, parabéns pela escolha do dia da semana, né? Sexta-feira no Rio, muito bem. E cumprimentar o nosso anfitrião, o desembargador Elton Leme, que nos recebe hoje na Casa do Judiciário, aqui do Estado. E na pessoa dele cumprimento todos vocês e da colega Cristiane, aos componentes colegas de mesa. E então era um tema realmente bastante desafiador e eu quis mostrar um pouco da prática, sem ficar entrando um pouco nas nuances de previsão legislativa ou jurisprudencial, enfim. Então eu vou trazer algumas realidades de Minas Gerais para que a gente tenha uma ideia do que nós falamos. Estar na área ambiental, estar num órgão público ambiental já é um enorme desafio. Primeiro porque a sociedade espera que você, através dos serviços ambientais, irá resolver todos os problemas da sociedade, de políticas públicas. Quer dizer que no licenciamento a gente resolve problemas sociais, econômicos, de infraestrutura, enfim, problemas seculares do Brasil acabam, pela falta de planejamento, se descambando em processos de licenciamento ambiental. E o licenciamento ambiental, eu não tenho vergonha de falar, é um processo que não pode ser burocrático. Ele tem que ser científico, ele tem que ser técnico, ele tem que ser dinâmico. Porque a irregularidade, o licenciamento que não tem uma previsibilidade, ele só interessa dois tipos de pessoas, ou melhor dizendo, há dois tipos de consequências, ou a corrupção, ou a clandestinidade. E a clandestinidade, quando o poder público consegue, com o apoio dos seus agentes fiscais, da sua polícia ambiental, fiscalizar, porque infelizmente nós não conseguimos ter braços longa-manos para tudo, por isso que o poder público tem que priorizar, nós estamos falando aí de um dano ambiental que era o que era mais indesejado. E buscaremos a reparação num meio ambiente que dificilmente retorna ao status quo, porque meio ambiente é vida e simplesmente vida é imponderável. Então, os conflitos, quem é secretário de meio ambiente ou quem é agente de meio ambiente, analista, gestor, trabalha mais do que tudo com gestão de conflitos. O órgão ambiental diariamente é feito da gestão de conflitos sociais, ambientais e econômicos. Muitos desses conflitos são sim resolvidos na esfera administrativa, dentro de uma das portas de entrada, e a doutrina discorre muito sobre isso, ou então nas esferas judiciais. E a experiência de fato demonstra, como foi dito pelo procurador Dr. Leonardo, que quando nós estamos na esfera do poder judiciário, nós temos alguns riscos que não são bem gerenciados pelas próprias partes, porque aí nós estamos falando de entendimentos, de sentenças que às vezes não têm uma tecnicidade adequada na sua execução, e arrazoados e interpretações que às vezes fogem um pouco de apenas uma das partes, que é aquela que está ali colocada para tentar resolver, de fato, os problemas da sociedade, que são os técnicos e os analistas ambientais. Falo isso por servidor de carreira que sou. E o mais engraçado que o que nós temos que batalhar muito ainda nesse país é pela eliminação das falsas narrativas, das ideologias e de partidarismos na hora de tratar meio ambiente. Digo isso de carteirinha porque participei de 3 governos, PSDB, PT e agora Novo. Ou seja, eu transcendi muitas questões partidárias políticas. E é engraçado que também na área ambiental, você, quando está num governo de esquerda, você é visto como progressista, e quando é num governo de direita é conservador. Isso é muito interessante.
Mas nós tentamos, de todas as formas, gerir esses conflitos, evitando a todos os momentos que nós precisemos demandar a esfera jurisdicional para a sua solução. Como foi dito, né, o judiciário é um importante fórum de possibilidade de se acordar, de se compor soluções, mas não é o único. E para uma das grandes possibilidades de investirmos em métodos alternativos é justamente tentarmos deixar que também o Poder Judiciário se concentre naquilo que também faz de melhor, que são outras várias demandas que não há como resolvê-las senão se socorrer à jurisdição do Poder Judiciário. Então, nós visamos estabelecer em Minas Gerais uma política de diálogo e de consenso visando essa paz social. Muito se discutiu ao longo dos tempos sobre a autocomposição. De fato, uma discussão quase interminável há uns 20 anos atrás sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição, bem como da importância da autocomposição. Isso vem sendo superado pela jurisprudência e pelas legislações atuais, então não vou me dedicar sobre isso. Tampouco sobre as janelinhas, porque eu sou avesso à janelinha, eu odeio janelinha e a administração é toda janelas. Então, a gente tem que tentar superar isso. Isso faz parte da burocracia. Então, quando a gente fala assim, temos que desburocratizar o licenciamento, nós estamos falando de evitar a síndrome do uau-uau. A síndrome do uau-uau é o seguinte: ao Maurício para conhecimento, ao fulano para isso, ao ciclano para isso. Isso é a burocracia. Não é prescindir de regra técnica, muito pelo contrário. E, para não entrar também na burocracia das janelinhas, esse programa nosso, ele também não se enquadra 100% em nenhuma delas. Mas ficaríamos perto ali de uma autocomposição sui generis que vocês vão compreender. Para isso, nós temos que refletir sobre uma primeira narrativa, que é falsa. Não somos uma indústria de multas. Se somos, porque a sociedade é uma indústria de infração. A multa ambiental não interessa ao órgão ambiental. Não interessa. Para nós, a solução da reparação ambiental é a mais importante. Sobretudo, como foi dito pelo próprio Leonardo, que 5% aqui no estado do Rio de Janeiro é, de fato, equacionado, ou seja, as multas pagas giram em torno, não é, Leonardo? Cerca de 5%. Lá em Minas gira em torno desse patamar também, né? Vez ou outra, nós temos um avanço no gráfico de pagamentos, como houve no caso do desastre de Brumadinho, agora da empresa Vale, porque pagou a multa à vista sem discussão na esfera administrativa, mas só pagou porque houve um acordo judicial para que ela realmente quitasse o pagamento, né? Então, a realidade é de um contencioso administrativo interminável. E em estados em que não há previsão da prescrição intercorrente, também para o autuado, o valor final dessa multa é desarrazoado, porque incorre depois juros e correção. Quer dizer, a multa inicial, que era de R$1.000, ao final está em 20, 25, porque é um prazo do processo que duram cerca de 7, 8 anos, para passar por todas as instâncias administrativas. Nós ainda nem fomos para judicial, né? Isso é a realidade de todos os órgãos. E eu falo porque nós discutimos isso muito na ABEMA, que é a Associação dos Secretários de Estado de Meio Ambiente, que eu tenho o prazer de presidir. E lá eu vejo a realidade de todos os estados. A de Minas não é diferente. Nós temos hoje cerca de quase 75 mil processos de autos de infração no passivo. Mesmo tendo uma atuação, nós fizemos uma força-tarefa ali em 17, 18, nós tivemos uma redução significativa, e a partir de agora o trabalho de eficiência com os órgãos, porque nós temos multa para concluir o processo, meta para concluir o processo. Aí nós começamos a, pelo menos, não deixar formar mais passivos de autos de infração, mas vejam a potencialidade de conflitos que podem vir para o judiciário.
né, 75 mil processos, seja através de ações anulatórias, ações de reparação de dano, ações de execução fiscal pela Advocacia do Estado, né, e a potencialidade também de reparação, cerca de 1,5 bilhão de reais para isso. Mas então o que fazer para mudar esse cenário que nós pegamos? Primeiro, evitar que ocorram as infrações. Se não queremos multas, não queremos infrações. Primeira coisa. Senhores, quando eu deflagro uma operação especial, normalmente o retorno dos fiscais à secretaria ou dos policiais é em média de 60% a 70% de autos de infração lavrados. Há um profundo desconhecimento da legislação ambiental. Isso é motivo de outra mesa, outro debate, outro encontro, né? Por que isso acontece? Enfim, algumas são infrações com dano e poluição, outras não, são infrações meramente documentais e formais. Mas nós temos uma gama de infrações. Para evitar isso, nós criamos um programa em 2017, que está na versão 3, que é muito exitoso, com a Federação das Indústrias. Esse ano nós estamos fazendo com a Federação da Agricultura. Então, nós temos cerca de 60% e 70%. Nós implantamos esse primeiro programa, que chama FAP, Fiscalização Ambiental Preventiva, na indústria. Nós organizamos workshop em todas as regiões de Minas, com a participação dos sindicatos setoriais, onde nós fazemos um amplo debate, workshop, treinamentos, capacitações, orientações, sejam para consultoria, seja para os industriais, e anunciamos a fiscalização. Olha, a fiscalização se dará daqui a 3 meses. E quando nós tivemos a primeira oportunidade de fazer esse evento, de 60% de autuações, nós voltamos ao final, sabem com quantas? 0,9% de infrações. Esse ano, no ano passado nós repetimos, e esse ano estamos repetindo de novo. Está em plena execução, infelizmente eu não tenho os dados ainda para mostrar aos senhores, mas teremos tanto da indústria quanto do setor da agricultura. Segundo ponto de ação do que estamos fazendo: estruturação do poder público com instrumentos tecnológicos de inteligência para fiscalização, apuração, respeito ao contraditório. É claro que o autuado também tem os seus direitos, e fazendo uma autocrítica também, muitas das atuações são equivocadas. Então, para que o autuado tenha, no mínimo, o conhecimento do que errou e quais são os seus direitos para mostrar que, na verdade, é a pretensão punitiva da administração pública que eventualmente esteja equivocada, nós implantamos todo um sistema de auto de infração digital. O fiscal autua pelo próprio celular, que vai diretamente para o e-mail do autuado, fora a economia, com correios, com postagens, com aviso de recebimento, com papel e mais papel. E, em muitos lugares, os Correios não conseguem chegar para notificá-lo, o que faz com que ele não forme a lide do contencioso administrativo e não consegue nem apresentar a sua defesa, e quando faz intempestiva. Ou seja, o seu próprio direito, às vezes, não é avaliado. Então, com isso, nós conseguimos realmente trazer a realidade ao que realmente é correto de aplicação, muitos e muitos e muitos autuados. E o terceiro ponto, que é o ponto que nós vamos entrar especificamente no caso do nosso evento, é a possibilidade de programas alternativos que façam essa conversão. Aqui nós estamos dizendo, a infração aconteceu, a multa, uma das penalidades administrativas aconteceu, a multa é pertinente. Muito bem, para isso, Minas Gerais, no ano passado, celebrou um termo de cooperação técnica com o Ministério Público e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, visando a solução consensual de conflitos das condutas descritas nos autos de infração. Veja que nós não estamos falando nem da infração em si, nem da multa em si, nós estamos falando das condutas descritas. São essas condutas que nós negociamos em uma audiência de conciliação. Como é que isso funciona? Muito bem. O autuado recebe, né, a sua notificação, o seu auto de infração, a sua conduta descrita. A partir dali, ele tem um prazo para solicitar a adesão ao programa.
essa adesão ao programa é uma atenuante de 30% de redução do valor da penalidade. Os outros 70%, 35% é obrigatório pagamento ao Estado, isso vai para o caixa do Estado, para manter, obviamente, a estrutura administrativa ambiental, e os outros 35% vai para uma conta específica. Esse dinheiro fica na conta específica. O Conselho Estadual de Meio Ambiente prioriza diretrizes para recuperação ambiental para o Estado inteiro, e dessas diretrizes saem os projetos que, através de um chamamento público, são elencados em ordem de prioridade, atendendo às recomendações da sociedade, porque vem através do Conselho Estadual de Meio Ambiente, e a partir do momento que nós temos um investimento, né, então eu tenho na conta, por exemplo, R$100 mil, tem um primeiro projeto que chegou a 120 mil, desculpa, R$100 mil, chega um projeto a 100 mil, tenho 100 mil na conta, está seguindo as diretrizes do programa do Conselho Estadual de Meio Ambiente, esse projeto sai para execução e começa a ser monitorado e fiscalizado por uma área específica da Secretaria de Meio Ambiente. A diferença do programa de Minas Gerais, que está só aguardando eu voltar das minhas férias, que eu nem te falei que eu estou entrando de férias agora, em 2 semanas eu estou de volta. Aí nós editaremos o decreto, que está pronto. A diferença desse programa lá é a participação do Ministério Público e a participação do Tribunal de Justiça. Nós temos experiências exitosas, como o caso de São Paulo, tem também um programa de solução consensada de conflitos ambientais no âmbito da Secretaria. Nós temos um programa federal que teve aí as suas questões, mas é um programa. O de Minas Gerais, ele visa resolver a seguinte questão, se me permitem falar a linguagem do produtor rural. De um estado tem 800 mil propriedades rurais. Você imagina fazer o cargo disso tudo, né? Então, que é o seguinte, o produtor chega, é autuado, aí ele vai lá na secretaria e fala, pelo amor de Deus, eu não tenho conta de pagar, está muito caro, essas multas, o Estado só vem para não deixar a gente produzir, babá, aquilo que todo mundo conhece. Aí a gente explica, fala assim, olha, de fato o senhor estava errado, não pode realmente fazer a supressão de vegetação sem uma autorização, mas nós vamos ajudá-lo a regularizar, mas infelizmente o senhor vai ter que arcar com essa penalidade. Depois de muito sacrifício ele paga, lá é possível parcelar, então a gente parcela, ele arca, tem lá uma orientação para não que volte isso a acontecer, mas tudo bem. Aí depois dali um tempo ele recebe uma intimação, uma notificação do Ministério Público para comparecer à promotoria visando responder ao inquérito civil. Aí lá no âmbito do inquérito civil, a promotoria, como é de praxe, dá a oportunidade para celebrar o termo de ajustamento de conduta. Aí ele fala lá para o promotor, senhor promotor, mas eu já paguei lá para a Secretaria de Meio Ambiente a multa. Aí o promotor explica, não, mas lá é a esfera administrativa, aqui nós estamos na esfera civil, aqui é uma outra... Isso para um produtor rural, né? Aí depois, também, depois de muito entendimento, ele tem que gastar com advogado, enfim, ele paga o TAC, né? Às vezes, ou uma ação de reparação, obrigação de fazer, ou combinada com uma indenização, então ele paga. Dali a uns 6 meses, ele recebe uma denúncia criminal de um outro promotor, de uma outra comarca, que era o promotor natural, uma ação criminal por crime ambiental, pela mesma conduta que ele teve na esfera administrativa, né? Enfim, e o mais grave disso tudo, que as cominações das penalidades na esfera administrativa, na reparação civil e às vezes na criminal, são completamente diferentes. E nós todos somos poder público. O poder público não é o poder executivo, é o executivo, é o Ministério Público, são as defensorias, é o judiciário. Todos nós temos que nos unir para tentarmos uma convergência das sanções, que para o meio ambiente é muito mais efetivo. Então, por esta razão, nosso termo é baseado nessa cooperação interinstitucional, no qual nós temos um decreto, e esse decreto já traz nos seus anexos todas as indicações de quais são as medidas de reparação ou os projetos ambientais, as diretrizes, para que se faça a parte administrativa, a civil e a criminal. Então, nesta audiência, mesmo antes da defesa, é possível ele aderir, o prazo da defesa fica suspenso,
Se ele tiver êxito e aderir, acabou. A parte administrativa acabou, civil e criminal. Se faz com a presença do promotor, com a presença do técnico ambiental, homologa-se no Tribunal de Justiça, no âmbito do Sejusc, enfim, ele sai dali com algo que no Brasil às vezes não tem preço, que eu digo que é a questão Mastercard, que é a segurança jurídica. Ali ele saiu com a vida passada limpa. Ele não será mais processado por aquele fato, por aquele motivo. Os ganhos ambientais são inegáveis. Nós temos, sobretudo, proteção e manejo de flora, fauna, recursos hídricos, educação ambiental, promoção de regularização fundiária, enfim, tudo muito organizado, direcionado, porque houve a participação do Conselho, houve as diretrizes do ato regulamentador e houve realmente uma concertação entre as 3 esferas de responsabilidade. É óbvio que vocês vão pensar, nossa, mas no Estado inteiro isso é possível acontecer? Não. O que nós propusemos na regulamentação foi que resolução conjunta entre os 3 signatários, MP, Executivo e Judiciário, estabelecem aonde o programa vai poder ser executado em determinada linha temporal. Então, nós estamos começando pela região metropolitana, no caso da fauna, porque os nossos juizados especiais criminais estão abarrotados de processos criminais de fauna silvestre, né? E eu não estou falando de tráfico, estou falando da dona Ana, que tem uma maritaca sem autorização, estou falando de pessoas muito com baixa instrução que acabam sendo levadas, né, por desconhecimento da legislação a uma situação de ilegalidade, logo a esses níveis de responsabilização. E no Triângulo Mineiro, na parte do desmatamento. Os benefícios do programa: a eficiência na administração pública, né, certamente, a conversão de multas, de fato, a medidas de melhoria da qualidade ambiental, a segurança jurídica e a educação ambiental. Desafios temos? Sim, muitos. E, por incrível que pareça, o maior desafio é essa concertação entre os órgãos. Então, esse programa só foi possível acontecer porque nós tivemos inúmeros protagonistas, não é o Germano. É o Germano, são desembargadores do Tribunal de Justiça, cito aqui em especial a desembargadora Shirley, a desembargadora Mariângela, a primeira vice-presidente, no Tribunal de Justiça, o doutor Antônio Sérgio Toné, procurador-geral de Justiça, a Andressa Lanchotti, que é a coordenadora de meio ambiente do Ministério Público. Então, todos esses foram protagonistas, CREA, ouvidorias ambientais, todos esses foram protagonistas desse programa. Mas consertar os órgãos não foi fácil. Todos eles tiveram que se adaptar. O tribunal teve que se adaptar, o Ministério Público teve que se adaptar e o Executivo também teve que se adaptar. Mas os resultados, espero que sejam exitosos e que a gente possa debatê-los num próximo encontro. Em conclusão, diante da realidade, da complexidade da responsabilidade administrativa, os métodos tradicionais, eles não se mostram tão eficientes assim, os métodos antigos, né, tradicionais, mas é importante nós dedicarmos à inovação e à criatividade para tentarmos métodos alternativos para a solução do conflito, tendo mais assertividade no processo de responsabilização e reparação, sobretudo para a garantia do meio ambiente equilibrado, que este sim não se transaciona. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês.